Você sempre ouviu que o medo paralisa, mas nunca acreditou completamente até ver alguém congelar a centímetros da própria morte. Hoje, você vai ouvir 3 histórias reais de pessoas comuns que descobriram isso tarde demais. Talvez você pense que faria diferente, que seu corpo treinado e sua mente disciplinada te salvariam. Espero que sim, porque para eles foi tarde demais. Era quase meia-noite quando Lucas terminou o treino de pernas. O corpo estava pesado, mas sua mente estava tranquila. Ele sempre dizia que a última série é a que molda o caráter. A academia ficava no 2º andar de um prédio comercial e seu carro no subsolo. O elevador estava vazio, exceto pelo reflexo dele no aço escovado. Aquele silêncio comprimido parecia uma boca esperando para engolir. Ao chegar no estacionamento, o ar mudou. Não era apenas frio, era estático, pesado. O espaço parecia ter sido abandonado minutos antes. Lucas sentiu o suor seco colar na camiseta. Foi quando ouviu passos irregulares, não correndo, arrastando. Ele pensou em alguém bêbado ou drogado, mas a cadência era insistente, como se o som o conhecesse. Seu coração acelerou, mas ele fez algo que a maioria não faz. Continuou andando. O medo bateu em seu peito, mas não venceu. Ele tinha aprendido a respirar na pressão. 4 segundos inspirando, 8 soltando. Seus olhos fixaram na sombra que surgia entre 2 pilastras. Alta, magra, quase imóvel. A sombra não estava apenas ali, estava olhando. Lucas caminhou até seu carro com firmeza. Quando destravou a porta, os passos se aproximaram rápido, como se alguém tivesse tirado a coleira de um animal. Ele ouviu uma risada curta, como um estalo de língua. O som veio de trás. Ele não olhou, não porque não tivesse medo, mas porque já tinha decidido que olhar seria perder. Dentro do carro, o motor demorou para responder. A chave girou 3 vezes até o ronco surgir. Ao acionar os faróis, viu apenas os pneus de alguém a 3 metros do para-choque. Eram pés descalços, pele clara, suja, estática. A figura não se moveu. Apenas virou os pés lentamente na direção dele. Lucas acelerou. Não esperou o portão subir completamente. Rasgou o para-choque, mas saiu vivo. No dia seguinte, a academia divulgou uma nota. Usuários relataram a presença de um homem estranho no estacionamento. Um homem, sem rosto, sem nome. Mas Lucas nunca esqueceu os pés. Ele sabia que a maioria congelaria naquele instante. Ele não congelou, porque antes de começar a treinar o corpo, treinou a mente. A trilha da Pedra das Lágrimas era famosa entre montanhistas. A vista, dizem, parece o mar tentando engolir o céu. Gabriela não era profissional, mas corria 40 minutos por dia. Ela acreditava que o corpo em movimento é um escudo contra a solidão. Foi numa tarde nublada que decidiu subir com seu amigo Diego. Ele era forte, mas havia parado de treinar meses antes. Bebia mais, dormia mal, sempre dizia que a vida é curta demais para se preocupar com respiração e disciplina. Ele riu quando Gabriela sugeriu aquecer. Eles subiram rápido, ufanados pelo ego, até o vento mudar. A neblina engoliu o caminho como uma criatura faminta. A floresta perdeu as cores. A primeira voz não era humana. Vinha de dentro da mata, como um coacho repetido 1000 vezes, lento, medido, sem pressa. Diego congelou. Literalmente parou, os olhos fixos, pupilas dilatadas. Gabriela sentiu o cérebro gritar para correr, mas fez o oposto. Ajoelhou-se e controlou a respiração. Inspirou por 3 tempos, expirou por 6. Ela sabia, o corpo só obedece a quem domina o medo. O som aumentou, repetitivo, cada vez mais perto. Diego começou a chorar. A mão dele tremia como se o sangue tivesse desistido de circular. Quando a criatura, ou o que quer que fosse, se aproximou, Gabriela não viu corpo algum. Viu apenas 2 olhos brilhando no mato.
Altos demais para serem de animal, baixos demais para serem de gente. A voz se calou. Gabriela puxou Diego pela mochila. Ele estava inútil, pesado como um corpo morto, sem reação. Ela o arrastou metros, com as pernas queimando cada passo forçado. O som atrás deles mudou. Agora eram folhas pisadas, leves, ritmadas. A neblina parecia persegui-los. Quando finalmente chegaram à clareira, a coisa parou. Observou. Desapareceu. No carro, Diego demorou quase 1 hora para conseguir falar. A primeira frase foi: "Meu corpo não obedecia." Gabriela sabe que ele estava dizendo uma verdade simples. O medo faz escravos. A disciplina salva. Rodrigo morava sozinho. Trabalhava como personal trainer e dizia aos alunos que a cabeça é um músculo. Ele trancou o apartamento às 22 horas, como sempre. Lavou as mãos, comeu sua última refeição e deitou. Às 2h17, acordou. Não pelo telefone, não por barulho, pelo silêncio excessivo. O tipo de silêncio que parece estar esperando algo. Foi ao banheiro. Quando voltou, a porta de entrada estava aberta. Apenas alguns centímetros, mas aberta. Rodrigo respirou fundo. Ele tinha lutado anos contra crises de pânico. Aprendeu a olhar para o medo como um adversário. Ele fechou a porta, verificou o olho mágico. Nada. Voltou para o quarto. Às 2h22, o som veio. 3 batidas lentas, secas. Não eram de vizinho, não eram de alguém nervoso. Eram batidas de quem conhece a resposta antes da pergunta. Rodrigo sentiu o coração acelerar, mas não permitiu que o corpo congelasse. Pensou: se estou vivo, ainda posso agir. Pegou um haltere médio, não por arma, mas por controle. O peso dava sentido às mãos. A porta bateu de novo, 2 vezes. Agora, mais fortes. Ele caminhou até a maçaneta, sentiu o metal gelado, olhou pelo olho mágico, viu nada. O corredor estava escuro, mas vazio. Ele fechou a trava com firmeza. Foi quando percebeu: as batidas vinham de dentro, não da porta, do armário da lavanderia. O som era quase respiratório. Toque, toque, toque. Rodrigo abriu lentamente. O vazio estava lá. Apenas o cheiro de tecido molhado. Ele fechou. O som parou. O celular dele vibrou. Notificação de câmera. A imagem mostrava o corredor do prédio. Um vulto parado diante da porta do apartamento. Imóvel, sem rosto, por 47 minutos. Rodrigo não congelou. Chamou a polícia. Ficou em posição defensiva. Controlou a respiração. Quando chegaram, não encontraram ninguém. Os agentes viram as gravações e perguntaram se ele queria mudar de lugar. Ele disse que não. Se eu fugir, ele vence. O relatório policial descreve a figura apenas como presença desconhecida. 3 histórias, 3 pessoas. Só uma coisa as diferencia. Alguns congelam, outros agem. Você pode treinar o corpo, pode ganhar massa, pode correr quilômetros. Mas se não aprender a enfrentar o medo real, sua força não serve para nada. Porque quando ele vier, e ele sempre vem, a linha entre viver e morrer é a mesma. Quem congela e quem não.